Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, caçadores. Cuidado, criaturas, porque temos personagem novo. E como eu prometi para vocês, nós vamos continuar visitando, revisitando e trazendo para vocês a magia do universo de Supernatural. Série essa que fez 20 anos no ano passado e que ainda dá um quentinho no coração, ainda deixa aquele retrogosto mais amargo na língua. Não gravamos antes, não trouxemos antes, porque o Adilson teve alguns problemas, alguns imprevistos profissionais. Eu também tive algumas coisas que eu precisei resolver. E para fazer mais ou menos, é melhor a gente esperar. Vocês não merecem um conteúdo mais ou menos. Então é por isso que nós demoramos um pouquinho, teve aí um pequeno hiato, mas nós estamos juntos. Já convido todo mundo que frequenta o nosso Impala, que tragam as suas Pringles, tragam os seus sentimentos de amor e ódio, porque basicamente é essa montanha-russa de Supernatural. Muito obrigado novamente, Adilson, o Avelino, por continuar nessa empreitada, por acreditar no projeto e por falar com tanto carinho para o nosso público e para a gente. O papo é sempre muito interessante. Fala o que você quiser e pode começar. O Impala está na tua mão. Boa, a chave está comigo, então. Tá. Maravilha. Obrigado por me receber mais uma vez aqui. Orça, a galera que está acompanhando realmente viu que a gente teve um pequeno hiato, aí, um pouco mais estendido do que a gente pretendia, mas agora já nos livramos da jaula do tio Lu e já Sim. podemos tocar o barco, né? E o Maldita Impalão já Rowena, está. né? Maldito Rowena, exatamente. Mas já estamos de volta no Impalão aqui. Obrigado para a galera aqui do canal. Realmente eu me sinto em casa aqui gravando contigo, é bem legal isso. E vamos lá para essa 13ª temporada das 15 da jornada de Sam Winchester e do Dean Winchester nessa estrada muito louca. Essa 10ª temporada, eu não sei o orço, mas para mim é uma temporada que eu não consigo decidir se é uma boa ou uma ruim temporada. Eu acho que o Orso talvez tenha a mesma. Exatamente. Para mim também tá nessa. É uma montanha russa. Alguns episódios eu gosto muito, outros eu tenho raiva deles existirem. A Exato. premissa básica dessa temporada, para vocês que estão acompanhando, fazer um mini a estrada até aqui. Na temporada 12, Jack nasceu. Isso. O Jack veio ao mundo, Nephilim, abriu-se um portal dimensional, metade ficou para cá, metade ficou para lá. Perdemos o nosso querido Crowley. O Crowley acabou se sacrificando em nome de um bem maior. E aí é nesse momento que essa temporada começa. Temos o Exato. Jack. O Jack nasce e os Winchester precisam lidar com o luto pela perda, entre aspas, do Cass, porque a gente sabe que o Cass jamais morre. O Cass é o imorrível e festejar um pouco pela Mary, que essa carniça, pelo menos por enquanto, voltou pro raio que o parta. E aí, talvez esse primeiro episódio, para mim, é o melhor momento dele, seja o Jack começando a se questionar quem é meu pai, perguntando pelo Cass, já vendo que a ligação emocional que eles tiveram enquanto ela estava grávida e o Cass adotou ele como Padawan, resolveu que ia proteger ele ao invés de eliminar ele. Essa ligação significou muito pro Jack, mesmo o Jack ainda na barriga, né? Como você começaria? Para você, esse primeiro episódio, Lost and Found, é o quê? Esse episódio, ele é um dos episódios, assim, mais legais da temporada, de fato. Porque traz tudo isso que você colocou, ele já sente uma ligação com o Cass, e ele, de repente, ele já tá já na vida adulta dele aqui, né? Porque a gente começa exatamente de onde ele nasceu, né? Lá do último episódio. Teve a abertura da fenda dimensional, sugou Mary Winchester, quase que foi todo mundo pro ralo, né? Ah, lá já no bunker, né? O Sam, o Dean, eles já encontram o Jack, né? Na forma adulta ali, como eu tava falando. Ele tá confuso. Ele tem ainda uma mentalidade infantil, ele tá no corpo adulto, mas ele, em questão de tempo, ele pulou a infância, né? Então ele é uma criança no corpo adulto. Então, né, tem essa questão de descoberta que eles colocam sempre daquela forma cômica que a gente gosta, né, da forma como eles escrevem os episódios. Mas o Jack, ele não compreende o mundo, ele com conceitos básicos, ele não entende ainda. Para ele é tudo, ele é extremamente inocente em tudo.
Sim. né? Então é aquele negócio que você já pensa, nossa, com essa inocência fica fácil de levar para qualquer um dos lados, né? Até Então vai depender porque de quem vai o ficar na Jack, a guarda. gente sabe que ele é uma bomba atômica prestes a explodir. Nem ele tem Exato. consciência do que ele é e do Uhum. que ele é capaz. E aí, os dois lados dessa guerra, tanto a galera do Tio Lu quanto a galera do Cass, sabe do potencial, tanto destrutivo quanto de defesa. Porque imagina ter um Exato, cara desse do nosso lado. exato, Ele vai poder exato. nos guardar e poder nos proteger do inimigo. E aí é o que Uhum. você colocou. Ele fisicamente ele está pronto para o mundo. Agora, intelectualmente, ele é uma criança. Ele não sabe ainda o Exato. que é certo, o que é errado. Ele não conhece a malícia do mundo, né? Exatamente. E vale lembrar que ele não é um qualquer Nefilim que já existiu. Ele é um Nefilim, filho de um arcanjo, né? Que é o Lúcifer. Imagina o poder desse Nefilim, né? E ninguém sabe ainda que ninguém nunca viu isso, um Nefilim desse, né? Então ninguém Exatamente. sabe. Eles imaginam qual seria o potencial. Para vocês que não estão muito integrados nessa hierarquia, imaginem Chuck, depois imaginem Jesus, depois imaginem o tio Lu. Ele é o terceiro da linha de sucessão, entre aspas. Junto com o Então, Miguel, né? exatamente, aí é como se eles fossem gêmeos, né? Se Em eles fossem poder. uma mesma moeda, as duas faces diferentes. Uhum. Então ele é o terceiro na sucessão. Você imagina o poder absurdo que esse moleque tem? Exato, e a gente vê umas pequenas provas, né, que o Jack começa nesse episódio já a manifestar pequenos poderes instáveis, né? Então, são objetos que flutuam, né? Portas explodem, né? Coisa A frustra... básica. É, isso, isso já começa também a gerar frustração, né? Com essas com a energia dele próprio, né? Então, o Sam tenta ensinar a ele sobre emoções, sobre empatia, sobre moralidade, né? O Jack demonstra ali uma necessidade de aprovação, principalmente da figura do Dean, né? Então a gente tem aqui, né, nessa temporada, não apenas nesse episódio, mas nessa temporada como um todo, quase que uma descoberta do Dean, como seria se ele tivesse um filho de verdade, né? Ele Muitas fica nessa aspas, figura meio que sabemos que ele paterna. teve. Sabemos que ele teve. Jamais foi confirmado, mas para mim aquele moleque Para é mim filho também. dele. Para mim também, né? E É, outra, e ele já fez meio que um tutorial de como é ser pai, porque ele praticamente foi pai do Sam. do Sam, exato. Uhum. Agora, o Jim não sabe lidar com isso. Eu acho que é muita responsabilidade nas costas dele. E aí nós podemos já ir para o segundo episódio, que é o The Rising Sun. Imaginem vocês esse contexto. O Jack, por enquanto, está no bunker, está com os rapazes, está tentando descobrir quem sou, onde estou, cadê o óleo, o que é bom, o que é ruim, o que esperam de mim, até onde eu posso ir. Ele está fazendo um intensivo de como é viver entre os humanos e ser um ser humano, porque ele é 50% ser humano. E Uhum. aí, o príncipe do inferno, um dos tios, entre aspas, dele, né? O Asmodeus, descobre que ele está por aqui, descobre o potencial dele e resolve tentar recrutar o pequeno Jack. Em contrapartida, nós temos aquela tartaruga ninja, o nosso Donatello, que é um profeta do Senhor, que ele sentiu, o sentido aranha dele apitou. Ele sentiu que tem alguma coisa estranha e diferente na Terra. Ele sentiu um poder esmagador e um poder puro ao mesmo tempo vindo do Jack. Então os dois lados sentiram que tem um New Kids on the Block, né? Tem um garoto novo no pedaço. E a gente tem também esse episódio também, a gente tem um Jack que foge já pela rejeição que ele sentiu do Dean. Sim. Né? Então, o Dean, ele passa o episódio inteiro lutando contra essa raiva dele do moleque, né? Então, ele não consegue aceitar, né? O Jack. Então, finalmente, ele acaba partindo, né, ali para ajudar o Jack no momento mais crítico no episódio, mesmo a contragosto. Ele ainda não aceita totalmente, mas, né, ele dá ali o primeiro passo em direção à convivência, pelo menos, né, com o Jack. Mas o Dean, ele é o tempo todo relutante, né, em aceitar em quem é
o Jack, por ser ali o filho do Lúcifer e tudo mais, né? Na verdade, ele tem muito medo de tomar essa responsabilidade para se falhar e outros se ferirem por decisões dele. É uma coisa meio que uma proteção, mas é uma covardia. Porque por decisões dele e do Sam e por coisas que eles fizeram, ou porque precisava ser feito, ou coisas que eles fizeram de cagada ao longo Uhum. da série, eles se culpam por tudo isso, né? Eles carregam essa mácula, né? Então eu acho que nessa o Jim tá. Eu tenho um adolescente super rebelde Saiyajin level 178B que eu não sei se eu quero, que eu não sei se eu encaro, não sei se eu tanco. É bem essa seu sentimento. É bem Agora, isso. partindo daqui, vamos para onde, querido Adilson ou Avelino? Vamos para o episódio 4. A gente vai pular o episódio 3, o Patience, né? O Patience, na verdade, ele é mais uma tentativa. A gente vê quase toda temporada tem uma tentativa deles criarem um produto, né? Um spin-off da série, não dá muito certo, né? Esse é um dos episódios, o episódio 3, o Patience. Ele daria início a uma série chamada Wayward Sisters, né? Ali trazendo de volta a Jodie Milles, né? A Donna, e não pegou muito. Esse é um episódio que não interfere diretamente na mitologia aqui da principal, né? Então ele realmente é um episódio que daria o start ali de um spin-off que foi cancelado antes de entrar em produção. Então eles já viram ali que não ia pegar, né? Então a gente vê quase toda temporada, depois da quinta temporada, aliás, eles tentando, né, No criar vai um que cola, né? subproduto. Ele É, vai no vai que cola. Algum estagiário tem uma ideia, fala, vamos ver o que que vira. Eu exatamente. preferia Então, que Patience tivesse uma referência direta a Guns N' Roses. Quem não usou, até é uma tentativa, Orso, para ser bem sincero, eles tentam de vez em quando aqui fazer novamente aquelas que a gente sente tanta falta, referências sim. musicais, né? Então essa é uma, né? Aqui nesse caso eles trazem uma personagem chamada Patience, né? No Aham. episódio 13, mas já que você gosta de referências musicais, o próximo episódio, The Big Empty, também é uma referência musical. É o título de uma música do me fugiu o nome da banda agora. Nine Inch Nails, se não me engano. Do Nine Nine Inch Inch Nails. Nails. Depois eu vou Big Amp. conferir. O Urso do Futuro vai pôr na edição se o Adilson acertou ou não, se vai ser 10 pontos para a Grifinória ou se ele vai tomar a vaca quebrava. Mas continuemos. The Big Empty. Aqui a gente tem aqui o Jack, né? Ele começa a sofrer uns ataques, né? Durante o sono, né? Ele entra numa dimensão chamada vazio, né? E onde ali a gente tem anjos e demônios que foram mortos, né? Ficam presos, né? Em sono eterno. E isso meio que responde uma pergunta, né? Tipo, para onde vão os anjos e para onde vão demônios depois de exorcizados, Exatamente. depois de Esse mortos, vazio já tinha né? sido apresentado para nós pela própria Billy e era a morada da Amara, né? A Amara Isso, controlava o vazio. Uma vez que o Cass exato. teve essa identidade forte com o Jack e o Jack está aprendendo a controlar um pouco dos poderes dele, mesmo que de forma intuitiva, nada mais justo ou sensato de tentar ver onde está o Cass, para onde o Cass foi, uma vez que o nosso pequeno Jack ele é quase onipotente, onipresente e Isso. unicórnio, ele foi atrás do Jack e aí ele acorda nesse vazio, ele foi atrás do Cass, ele acorda nesse vazio, o Uhum. Cass irritando a entidade cósmica, o Cass dando uma pentelhada, o Cass tentando dar os seus pitis angelicais até conseguir ser expulso desse lugar. Exatamente. Aqui a gente tem o Castiel ainda possuído por Lúcifer, né? E ele tenta manipular a situação ali. E o Dean, ele chega a arriscar a própria vida para salvar o Jack. Então aqui a gente tem já uma mudança na postura do Dean, né? Que eu, para ser bem sincero, esperava que fosse acontecer de uma forma mais lenta, né? A gente tá no episódio 4 e o Dean já tá ali mais Já brother, adotou né? como um Winchester honorário, né? É, Já fez é, pelo Jack o que ele faria pelo Sam. exato,
Exatamente, né? Então eu esperava que esse tipo de atitude pudesse acontecer um pouco mais pra frente, daqui uns 2 ou 3 episódios. Mas tudo bem, dá para engolir. A gente sente que eles têm, não sei você, Urso, mas eu senti que eles tinham certa urgência em passar por certas fases que, Sim. em teoria, demoraria mais para acontecer. Então esse é um dos tópicos que eu Eu acho acho que que como essa temporada basicamente gira em torno do Jack, do para o Jack e do como o Jack vai se integrar e vai interagir e vai dar novos rumos, tanto que o Jack participa de todas as próximas temporadas, ele é um personagem Uhum, recorrente a partir de agora, eles precisavam deixar o Jack o mais adulto, entre aspas, possível em todos os sentidos. Então eles deram exato, uma exato. atropelada, né? Realmente eles deram uma É, atropelada. exato. E a gente entende o porquê também analisando o conteúdo desse episódio mesmo. Ele é um episódio chave para você entender porque ele traz o vazio não mais como apenas um lugar, como a gente tinha visto, né, Uhum. com a Amara, mas que é uma entidade. Então, se você entrar no episódio 5, 6, você já vai ver a entidade e vai ficar se perguntando onde é que eles acharam essa entidade, quem é esse cara, né? Aham. É aqui nesse episódio que ele é introduzido. Então, e o vazio, ele se torna uma peça-chave para o final da série. Então, tem que saber de onde ele veio, por que que ele tá aqui e por que ele acha que o Jack não devia existir. Para ele, o Jack é uma aberração, Sim. né? Que Não, ele não não devia deixa de estar existir. errado, porque vai contra a ordem natural das É, coisas. Você tem humanos, você tem no planeta Terra animal, mineral, vegetal, você tem as forças angelicais e as forças do Tio Lu. Tá tudo em equilíbrio, tá tudo muito bem separado, cada um sabe o seu papel, cada um sabe o que fazer, o que não fazer. Aí vem o Jack para bagunçar tudo. mas aí que tá, aí que entra a graça do negócio, ó. Sim, Aí você vê uma entidade dessa com essa opinião e você fala, o cara tá certo. Mas sim. você começa a ver o Jack e fala, puta, mas eu gosto dele, ele é um cara legal. E agora, Exatamente. né? Ele Começa a começa a criar. farmar nossa empatia. No começo a gente vê ele sonso, porque, claro que ele não tem o carisma dos personagens que a gente já conhece. A gente não sabe o Sim, que esperar desse. Pelo menos eu não sabia o que esperar desse ator. Eu conhecia pouco do trabalho dele. Eu falei, meu, será que vai ser mais um bunda suja? Será que o moleque vai dar conta de um papel tão importante? E me surpreendeu positivamente. Eu gostei do que o moleque entregou. exatamente. Exato. E Tem a aí mesma eu acho opinião que que é eu. nesse baque que ele me ganhou. Foi aí que eu Uhum, falei, bom, então ele é um Winchester, ele tá junto na isso. festinha. Vamos ver a partir de agora para onde vamos, né? Perfeito. É, foi bem essa pegada mesmo. E aí, então, pra mim, partimos aqui pro episódio 5. Advanced Thanatologia. Thanatology, exatamente. Né? Adivinha quem morre temporariamente? Você tem duas chances. Nesse episódio, o Dean morre temporariamente para falar com fantasmas e reencontra a Billy. A Billy que agora foi promovida ao Cavaleiro da Morte. Por quê? Porque Dean matou a morte. Então alguém tinha que subir na hierarquia. Nesse caso, a Billy, que era uma ceifeira que já tinha um relacionamento com o Dean. É legal a gente frisar isso, porque das ceifeiras todas que circularam na vida deles, a Billy foi a que mais mostrou empatia para a causa humana, depois da própria morte, é claro, porque aquela morte para mim é a melhor morte do mundo ever, não tem jeito. Agora, uma vez que a Billy é a morte e que o Jim já tem o zap dela, já conhece uns Paranauê, nós já vemos que essa ligação vai se fortalecer e vai continuar sendo importante. E aí nós temos mais um diálogo entre o Jim e a Billy sobre a importância daquele universo. Quer dizer, começou já a reverberar, querendo ou não, o fato do Jack existir e as milhares de possibilidades que podem acontecer em todos os universos, dependendo do humor do Jack, dependendo do que ele acha certo ou errado, ou dependendo de que lado conseguir aliciar ele, né? E é um episódio interessante porque ele traz esse conceito para esse universo de Supernatural, de multiversos, que a gente está acostumado a ver em Sim, Marvel, em DC, né? E eles sim. trazem isso para cá, meio chupinhado de lá, acho que estava meio na moda na época, né? Sabe por que não temos o nosso próprio multiverso, né? E é uma coisa que, assim, você começa a parar para pensar e meio que funciona para eles. Então tem um multiverso ali que, né, cabe todo mundo ali de várias outras formas e é até interessante de você escrever, né? Fica Sim, fácil você escrever um fanfic, por exemplo, sim. baseado
nesse universo, nesses personagens em outro universo, E não né? deixa de ser, Adilson, mais uma tentativa de expandir o universo para futuros spin-offs, né? Vai que uma Exato. dessas possibilidades cola, né? Exato, exatamente. Se eles pegarem esse gancho aqui, eles param de tentar assassinar a série que deu certo e vão fazer outro trabalho com outros personagens Sim. né? Porque existe o multiverso. Dá para fazer, É uma galera. lore tão rica, eu fico tão decepcionado que foi mal aproveitado, né, Adilson? Exatamente, exatamente, né? E esse é um episódio que mostra aqui a questão de multiverso, de dimensões e viagens dimensionais, mas que estabelece que, ó, existem regras, né? Não é oba-oba e tem consequência, é perigoso, né? Vocês podem explodir tudo e acabar isso aqui que vocês chamam de casa, né? Essa bolinha azul que flutua no meio do nada, ela pode só deixar de existir. Exatamente, simples assim, né? Então, vamos seguindo aqui no episódio 6. Por favor, Tombstone. O Cass está de volta, para a alegria Tombstone, de né? Que é todo mundo. Cass retorna. Não sabemos ainda se trazendo o tio Lu na bagagem ou se livre do tio Lu, os Winchester vão caçar um Ghoul. Volta aquela velha fórmula que a gente gosta do monstro da semana. E aí eles vão é, caçar esse Ghoul no estilo Velho Oeste. É um estilo maravilhoso que eles já visitaram quando eles estavam atrás do Colt. E é um estilo que casa muito bem, principalmente com o canastrão do Jim. Aí a gente vai lembrar de Tennessee Hill, de Bud Spencer. Nós vamos lembrar de vários grandes faroestes. E aí, o ponto principal desse episódio, para mim, é o abraço do reencontro do Jim e do Cass, uma vez que o Jim tem uma ligação íntima, não só com a Mara, não só com a morte, mas também com as esferas angelicais, porque ele é o representante, entre aspas, ele é a casca do Miguel. E o Miguel, Cass, toda exatamente. vez que o Jim faz uma oração ou pede algum tipo de auxílio, ele nunca deixou de ser atendido. Exatamente, e é um episódio, esse é um episódio bem legal, muito legal de você assistir, e ao mesmo tempo ele não é um episódio que chega a ter uma importância no andamento da história. Ele é quase que um respiro aqui para uma espécie de transição emocional dos personagens Sim. aqui, né? Mas ele não anda diretamente à história. A mitologia dá uma pausa aqui, né? E a gente vem a dar sequência nos próximos episódios. Mas mesmo assim, não é um episódio que você pularia. É um episódio importante de você assistir. Importante no sentido de entender o que acontece com os personagens a partir daqui, né? Na Então, nem verdade, todo nesse episódio, episódio. Adilson, né, eles estão organizando a casa, né? O Cass Exato, exatamente voltando, isso. o Jack já se situando, Exato. já se traçando quem são os próximos a enfrentar. Na verdade, Uhum. nessa é aquela coisa de vamos pôr a casa em ordem para daqui para frente a gente ver o que vai acontecer, né? Exato, então nem todo episódio bom é aquele episódio que revelou um monte de coisa. Então, há muitos episódios bons como esses são episódios que retrabalham, eles refinam algumas coisas que já aconteceram e põem a casa em ordem, como o Orso colocou aqui agora, para poder dar andamento na história de uma forma mais coesa, né? Mais concisa também, e acaba, mesmo não avançando muito a história, né? E aí, grande Adilson, o Avelino, War of the Worlds, Isso, capítulo 7. vamos pegar na sequência aqui, porque não tem como fugir muito Ainda para não dá frente, para a não. gente dar uma acelerada, né? Ainda não dá. Aqui esse episódio ele é importante, né? O War of the Worlds, a gente volta a atenção um pouquinho lá pro mundo invertido, versão Winchester, né? Essa realidade alternativa ali, e o Lucifer daquela, né, realidade alternativa ali, ele com a graça drenada pelo Miguel também alternativo, né, que domina aquela realidade ali, com mãos de ferro, né, já diria nosso pica-pau, governava com mãos de ferro, ele consegue escapar para nossa realidade aqui, que seria a nossa realidade, né? E encontra o nosso Castiel aqui, né? Que já tinha retornado no episódio anterior, né? Ele encontra o Castiel num bar e ele tenta convencer o Castiel de que eles têm que se unir para derrotar, né? Para enfrentar o Miguel
que vem aí, né? A ideia do Miguel é passar pro lado de cá e dominar aqui também, fazer aqui o que ele fez lá do outro lado, né? Aham. Essa que é a encrenca gigantesca que eles estão ali, né? E só que acontece uma pequena reviravolta no meio do caminho, que é a presença do Asmodeus, né? Que você já tinha mencionado antes. Ele Sim. captura o Cass e o Lúcifer, né? Ele prende eles, né? Em celas de ferro angelical. Eles deixam isso bem Aham. claro, né? Porque mesmo fraco, enfraquecido, né? São dois anjos, né? E um é Sim. arcanjo. Então não seria qualquer jaula de qualquer coisinha que Na ia segurar verdade, os dois, imagine né? que é o mesmo ferreiro que fez a jaula do tio Lu. É o mesmo tipo de aço. Exatamente, Se continha ele exatamente. lá, vai conter aqui. É, para quem perdeu também, só para lembrar, é a mesma jaula que também conteve o Sam, né? Sim, Por bom tempo, o Sam passou né? no parque de diversões ali. Exatamente, né? E falando em Sam, né? Temos ali também o Sam e o Dean, obviamente. Eles encontram um Arthur Catch, né? Que ele diz ser o irmão gêmeo do Alexander, né? Mas a gente vai descobrir logo menos que não existe Arthur coisa nenhuma aliás, o Alexander não existe, quem existe é o próprio Arthur, né? E ele Aham. foi ressuscitado, né, por um feitiço da Rowena, né? Ô bruxinha mais nojentinha, Mequetrefe cara. sem vergonha, mas não tem como a gente não gostar da Rowena. Não, exatamente. É aquele personagem que você odeia e na Você cena sabe que ela seguinte vai te ferrar, mas você ainda vai agradecer por isso. exatamente, exatamente. É bem isso mesmo. Descreveu muito bem. Eu, particularmente, eu tenho um rancinho com ela, mas é um personagem que eu não consigo deixar de gostar ao mesmo tempo do Exatamente. ranço. Ela está no mesmo nível do Cass não, do Crowley. Do Crow, Curiosamente, lógico, representavam né? mãe e filho. Eles internalizaram muito bem esse Então, lance tal mãe, tal filho. de brincar com a nossa empatia, de brincar com essa coisa de estou sempre numa zona cinza, mas olha, eu sou legal, mas eu sou legal até a página 2, mas mesmo assim eu sou legal. Exato. Eu acho que foi, não sei se foi caso pensado, mas eu acho que o charme dos personagens está justamente aí, né? É uma coisa que acontece com os próprios Winchesters, né, Orso? Não é Sim, porque você gosta mais do Sam ou mais do Dean que você o tempo todo concorda com o Sam ou com o Dean, sim. né? Às vezes você fala, não, não, Sam, o Dean tá certo nessa, né? Ou vice-versa, né? E Você aí, tem mais um lados, grande né? trick, mais um grande gatilho, um grande trigger que eles colocaram na série toda, porque essas inconcordâncias, elas estão presentes na nossa vida, seja com o teu Exato. colega de trabalho, seja com a tua esposa, seja com o seu irmão, seja com a sua mãe. Não é sempre que você vai concordar, não é sempre que você vai apoiar, não é sempre que você vai ser apoiado. Muitas Perfeito. vezes é apontado para você que você vai fazer merda, você faz merda e você precisa Assim arcar com mesmo. as consequências disso. Então, eu acho que trazer essas peculiaridades dos relacionamentos é um dos charmes para eles terem ganho tantos fãs, né? Estarem presentes Exato. na casa de tantas pessoas. E até hoje falamos disso. Exatamente, né? Não apenas salvam pessoas e caçam coisas, né? Eles entram na vida da gente porque a gente percebe eles como gente como a gente, né? Exatamente, eles É bem poderiam interessante. seguramente ser alguém próximo, eles são personagens quase de carne e osso, e nós vamos ver mais pra frente que eles vão ser inclusive de tinta. Nós vamos ver um crossover deveras engraçado, É muito bom, muito bom. aonde Dean Winchester e o Sam vão caçar o Ruivo Ehring, porque eu sou da época que Scooby-Doo sempre era o Ruivo Ehring, que era o inimigo final. É Mas por verdade. enquanto estamos na temporada 13. Mais alguma coisa ou podemos? Do 7 por aqui podemos. Vamos Então, partir. Para onde nos levará, Urso? eu não levarei para lugar nenhum, por quê? Porque eu estou no meu banco de buenas, de buenas. Eu estou aqui, deixa eu pegar aqui. Estou aqui com Pringles. É, Tem que ser Pringles. Pringles ainda não nos patrocinou, Pringles ainda não mandou quantidades absurdas aqui para casa, mas claro, para mim a viagem no Impala ela tem que ser embalada por Pringles. É o snack, um dos meus snacks favoritos. Então, já que eu estou de posse da minha Pringles, você vai indicar o caminho, você está no volante.
E você está no banco de trás, sem sujeira, sem sujeira. Sem sujeira, galera, pelo amor de Deus. Vamos só pegar um aqui, o episódio seguinte, o episódio 8, né? Não é um episódio muito lá importante, mas é um episódio divertido, né? Ele é o The Scorpion and the Frog, né? O escorpião e o sapo. Né? É um episódio clássico de assalto, né? Então a gente tem um demônio da encruzilhada, né? O Bartamos, ele oferece aos Winchester um feitiço para localizar o Jack, né? Em troca de um roubo. Eles precisam invadir o cofre, mas o roubo eles têm que realizar. Eles precisam invadir o cofre, né, de um colecionador sobrenatural chamado Luther Shrike. Né? É um episódio divertido, né? Focado em armadilhas, né? Termina com os Winchesters queimando o É quase um contrato, né? Manchester's Eleven, né? É um race clássico. Aham. Então é um episódio bem legal, bem numa pegada assim de desenho animado, sabe? É bem bacana assim esse episódio. Então vale a pena conferir. Não anda lá em nada, né, na nossa, no nosso, Na história nas principal, curvas do mas Impala, mas vale a vale pena. É um episódio conhecer, vale divertido que vale a pena assistir. ver, com É, certeza. esses respiros que eles colocaram, até os respiros melhoraram, né? Sim, com Porque certeza, com são certeza. episódios que não acrescentam nada com coisa nenhuma, mas diverte a gente que tá nessa saga. Porque se fosse 24 horas atrás do Jack, ia ser um saco, porque adolescente é adolescente, né? Exatamente, Depois exatamente do isso. Scorpion e Frog, eu preferi Scorpion versus Sub-Zero, eu acho que é mais clássico. Mais clássico. Podemos ir então para Bad Place ou você quer Wayward Sisters? A Wayward Sisters, aquele episódio, eu já até mencionei, seria, né, o crossover também, duas tentativas aqui Sim. nessa série aqui, né, nessa temporada, né, de trazer um spin-off de alguma forma, né, Aham. não rola, é quase que impossível, parece, criar um spin-off que dê Spin-off. certo, né, da série. Então, essas duas tentativas dessa temporada, acho que pra mim, mais do que provam isso, mas eles estão um pouco insistentes, né? Eles vieram depois Eu com a acho que a série lá galera tá dos Winchester. entendendo que não na verdade nessa temporada eles já entenderam que não deveria existir da quinta para frente. Mas aí a Exato, questão do marketing, patrocinador, eles precisavam dar um final coeso. A galera tava pressionando para que as pontas soltas fossem amarradas e eles preocupados com colocar mais elementos na trama. Isso uhum, preocupava a gente estava assistindo, preocupava exato, provavelmente os roteiristas, a galera queria precisava dar um norte para tudo isso. E aí, se a série flopar, nós vamos para onde? Nós vamos perder nossa galinha dos ovos de ouro? E aí eles ficavam exatamente. tentando, no vai que cola. O episódio 9 vamos deixar para vocês assistirem. O 10 é o que o Adilson disse, é a tentativa 2 fracassada, vale, porque a gente vai ver a Judy, vai ver a Donna, vai ver as meninas resgatando os Winchester, uma inversão de papéis aí interessante, um negócio bem bacana. Vale pela nostalgia de tê-las conosco. E agora que nós já chegamos no 10º episódio, para onde, Adilson? 11º, vamos pegar aqui então, né, a Dona, né, segue aqui mais um pouquinho ainda, né, pede ajuda ali quando ó, a sobrinha dela é sequestrada, né, entra aqui a questão de investigação, então tem revelação de Deep Web, eles começam a trabalhar uma pegada mais assim, né, Eles começam a trazer e a tecnologia que já era plausível para a época, para dentro da história, para trazer isso, uma nova galera exatamente. também, né? Exatamente, né? Então é um episódio sombrio que faz a gente pensar sobre a Deep Web, o perigo que pode conter ali dentro, né? Esse episódio, inclusive, eles mostram ali um leilão, né? Bem doideira, que é de partes humanas frescas, então Aham. você pode encomendar e procurar ali no leilão e comprar, né? Dar o lance e comprar, né? É um episódio bem sombrio, bem macabro mesmo, assim, né? É um É, alerta, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, isso acontece, coisas muito piores que isso a gente sabe que acontece. A internet não é um lugar sem lei, mas nós temos um underground aí que é aquela coisa, é um lugar que não merece ser frequentado, não merece ser conhecido. Tem algumas coisas exato. interessantes? Tem, claro que tem. Tem muita informação que na Surface
não é divulgada por qualquer motivo, por copyright, por sanção, por qualquer coisa, mas até que você chegue no que você precisa, você vai esbarrar com muita coisa ruim. Não vale o esforço. Se mantenham na Surface, se mantenham seguros, se mantenham longe dos golpes que se multiplicam. Se você receber um link ou qualquer coisa dizendo que você ganhou alguma coisa e você não está participando de qualquer concurso, meu, você não ganhou nada. Não clique, pesquise sempre, procure saber. Vamos combater, precisa ser combatido, aproveitando esse gancho importante, o analfabetismo digital, uma coisa que eu venho falando já há muitos anos e não tinha a importância que tem hoje, porque hoje em dia no nosso celular nós temos a nossa identidade, é o nosso eu digital, nós temos banco, nós temos rede social, nós temos foto da família, nós temos contato profissional, contato pessoal. Eu desafio vocês, assim como a Dilson, e eu mesmo não vou conseguir, a recordar, por exemplo, 10 números de telefone. A gente não consegue. Tá tudo no Não, celular, tá tudo no virtual, tá tudo no digital. Nosso cérebro já foi programado para se preocupar, para guardar outros tipos de informação. Nós temos um exato. monte de senha para guardar, nós temos um monte de segundo fator de segurança para guardar, nós temos outro, o nosso espaço do cérebro foi alocado de outra forma. E aí, Exato. deixar tudo isso em risco é complicado. Então, aproveitem esse alerta enquanto a gente abastece aqui o Impala para seguirmos em frente, para vocês pensarem qual está sendo a conduta de vocês no navegar na internet. É um lugar maravilhoso, mas ele anda muito mal frequentado. Então, todo cuidado é pouco para que a gente possa trafegar com o máximo de segurança na rede. E agora que nós já vimos a Dana de novo, agora que nós passamos pelo 11º episódio, que é o Breakdown, vamos para onde, Adilson? O Avelino, que hoje é o meu Waze. Vamos puxar aqui o próximo episódio, episódio 12, Various and Sundry Villains, né? Esse episódio traz bruxas, né? Eu não gosto Nossa, de bruxas, cara, igual o Sam e o surpreendendo Dean. zero pessoas. Todo episódio tem bruxa, eu já começo, ah, não, cara. Eu sou do time Sam e o Chester, literalmente, Sim, quanto a sim. isso, cara, né? Eles Então a gente tem preferem aqui, sair na mão com o Gu do que pegar uma bruxa. exatamente, no escuro, na floresta, sem É. problema. Chega para um mendigo e fala, ó, meia hora sem perder a amizade é melhor do que enfrentar uma bruxa. E não é qualquer Rapaz, bruxa, é a nossa bruxa, é a Rowena, que retorna para pegar um feitiço que vai libertar o Lúcifer, vai libertar ela do maior medo do Lúcifer. E aí a Rowena mostrando a vulnerabilidade ao falar sobre o trauma que o Lúcifer causou nela, mesmo ela sendo a bruxa mais poderosa que já existiu, ela também tem o seu guarda-roupa, ela também tem a sua fragilidade, a sua fraqueza. É o lado mais humano da Rowena, mas eu quero que o Adilson transcorra para nós como foi a experiência dele ao revisitar a volta da nossa malvada favorita. esse episódio é um dos episódios que a gente, daqueles que a gente gosta da Rowena, né? Porque Sim, tem um livro de magia que foi roubado por duas bruxas, né? As irmãs Plum, e elas jogam um feitiço no Dean, e a Rowena, ela aparece nesse episódio para ajudar sim. sem nenhum tipo de interesse de fundo, por puro amor Por enquanto eu não e quero nada, mas eu bondade. quero ficar em crédito. Exatamente. Créditos na casa. A Rowena que Isso. ajuda eles, né, a quebrar o feitiço, né, do Dean sem interesse nenhum, né? Como o Orso falou aqui, ela traz um pouquinho aqui do lado mais humano dela, nesse episódio. Ela ficou traumatizada com a morte que ela sofreu nas mãos do Lucifer, né? E diz que isso a mudou, isso a transformou, Aham, né? aham, No fim, sei. é aquele personagem que a gente nunca consegue dizer pra ela um aham, sendo É sincero, né? bem isso. Não dá pra acreditar, não dá, né? Então, no final, ela consegue, né, o que ela queria, que era um feitiço para remover o selo que a Grande Coven colocou na magia dela, né? Então, agora ela tá imensamente mais poderosa, ou seja, nunca é sem nenhum interesse. Ela tinha isso Aham. friamente calculado
desde o princípio, né? Exatamente. Nem a Então, bruxa baratuxa foi tão ardilosa, eu diria. tem. E aí, passando para o episódio 13, nós temos o tio Lu que vai atrás da irmã Joe, que na verdade é a Anael, para tentar recuperar a sua graça. E aí ele acaba fazendo par com essa anja deveras ambiciosa, que tá todo mundo querendo lamber as próprias feridas, porque não sabe se vai existir um confronto com o Jack, que tipo de confronto vai existir com o Jack, se o Jack vai lutar a meu favor ou contra mim. Então tá todo mundo, e analisem o panorama até agora, tá todo mundo querendo se proteger, se fortalecer. Nós temos a Rowena querendo um level 2 aí, nós temos o Cass voltando, nós temos agora o tio Lu querendo voltar a ser o tio Lu que a gente conhece. Tá todo mundo querendo se proteger do que poderia ser a bomba Jack, né? Do que o Jack poderia fazer. E é engraçado porque a personagem Joe, né, o anjo que Lucifer vai atrás, é vivido pela atriz Danielle Eccles, né? A Danielle Eccles, não por coincidência, se Sim. chama Eccles, né? Ela é esposa do Jensen, né? Isso, Então ela faz exatamente. essa participação aí como o anjo, a anjo, né? Joe, né? E então rola a questão, né, de ter um acordo, né? Que alimentaria a graça dele aos poucos, lembrando que ele tá com a graça reduzida, né? Aham. E e Asmodeus tem o arcanjo Gabriel aqui preso, né? E tá usando o sangue dele para se tornar um super demônio. Eu fiquei muito chateado com essa questão do arcanjo Gabriel, porque é um dos personagens que eu mais gosto. Sim. E ver ele sofrendo daquele jeito me deu uma agonia. O Gabriel é uma Só de coisa meio lembrar Peaky aqui agora, Blinders, né? A gente lembra do Peaky é, Blinders. exato, exatamente, né? É, é, é daquelas coisas, aquelas decisões para personagens que vocês pensam assim, só pode vir uma coisa boa daí. Ele vai se enfurecer e vai sair arrebentando todo Sim, mundo, sim, sim. né? É aquele velho ditado: jamais tente e nem teste a paciência de uma pessoa calma. Exatamente, bem É, por aí, bem por aí. você vê que o Miguel, ele é poucas ideias, e você vê que ele está emputecendo, você vê que ele está dando corda, ele está se recuperando, que ele está se mostrando frágil, ele não está frágil. Imagina que ele está com a bateria plugada e está esperando subir os pauzinhos da bateria. Isso, exato. Exatamente, bem isso. O modo raid, né? Tem que Isso, encher a barrinha do exatamente. modo raid. Exatamente. Está carregando o botão do power lá. Exatamente. A É, hora que ele dá um melhor para frente e soco. quem jogou a Kratos, né? Nossa, O God of War. God of War sabe bem o que é a barrinha É do o nosso raid bom de cheia e o guerra, o que nosso ela faz. Cleitão. Falando do Cleitão, falando do nosso bom de guerra, a Amazon Prime já está desenvolvendo um seriado do God of War. Saiu o Legal isso, hein? casting de alguns personagens já e vai dar bom, hein? Deve dar muito Vai bom dar isso. bom, vai dar bom. O nosso bom de guerra, o nosso Cleitinho, vai vir enfurecido como a gente gosta, como a gente conhece. Vai vir E agora sensacional. passamos do episódio 13, vamos para onde, Adilson? Vamos pegar aqui o episódio 14, porque não dá pra pular muito, É, né? Por mais que a gente quisesse, não dá pra pular muito. Vamos no 14, né? Porque aqui a gente volta lá no mundo invertido, né? E lá a Mary e o Jack são capturados por Miguel, e aí a gente faz um freio aqui com o carro, e você vai falar assim: o Jack, o que que o Jack tá fazendo lá? Volta no episódio 9 que você vai lembrar por que que o isso, Jack foi parar lá. Ele exatamente. pediu para uma caminhante dos sonhos ir para onde estava Mary Winchester. E ela levou a um certo custo, mas levou ele até lá, né? E agora Jack e Mary foram capturados, né, pelo Miguel do mundo invertido, né? Então, ele quer usar os poderes do Jack para invadir a Terra principal. Então, aí a gente tem meio que descobre qualquer hierarquia das terras, né? Aham, Então, existe a Terra principal e as derivadas. Então, ali onde aquele Anjo Miguel derrotou o Lúcifer e dominou tudo, é uma terra derivada. Então ele precisa vir para a terra principal
e poder ter todo o domínio, né? A partir da Terra principal. Por isso que é tão perigoso deixar ele vir para cá, E né? é uma outra Não é só coisa uma questão de legal também. sobrevivência. Uma coisa legal também que dá para pontuar e complementa o que você acabou de colocar, essa Terra derivada, essa Terra 2, essa mundo invertido, já que é tudo invertido, o Miguel seria o vilão, e aí o Jack consegue ver a verdadeira face assustadora dos anjos que habitam aquela realidade. É Então, mais ou se menos isso. se está tudo muito invertido, será que os valores também inverteu? Os papéis também se inverteram? Então fica nesse episódio confuso, fica esse questionamento, fica esse ponto de interrogação para nós. Exatamente. Não, é uma temporada que faz você questionar certas certezas que a gente tem. Será que o mal é o mal porque tá do outro lado? Será que o bem é o bem porque é o bem que venceu? E se Sim. tivesse sido o outro lado que ganhou, será que seriam eles os bons? Faz você ter uns pensamentos assim. É aquela coisa, a história só é escrita por quem venceu. Nós conhecemos um lado da história, então não necessariamente quem venceu, quem escreveu é a pessoa que estava certa. Pois é, exatamente. Faz você ter exatamente Você tem um esse questionamento, você posicionamento. tem uma É. dá uma bugada. Dá uma É bugada. pensar fora da caixinha. Essa temporada, como ela trabalha com essas realidades paralelas, vocês precisam assistir com um pouco mais de atenção para vocês Exato. não se perderem. É a primeira vez que eu assisti, meu, eu buguei. Eu precisei voltar episódios para poder entender, até cair a Mesmo que ficha eu. do que estava acontecendo. Eu me senti um imbecil. Falei, nossa, mas eu conheço esse universo, eu conheço esse É, personagem. O que está exato. O acontecendo? que está acontecendo? Eu tive a mesma impressão, Orso. Eu achei que tinha sido só eu. Obrigado. Não estamos sós. Não, não. Somos dois imbecis que conseguimos calcular a rota. Exatamente. Dando sequência aqui no episódio, Urso, eles escapam, né? A Mary e o Jack, eles escapam, eles encontram o Bob Singer alternativo também, né? E o ponto alto aqui desse episódio talvez seja o Jack percebendo que ele pode usar os poderes dele para proteger as pessoas daquela dimensão e decide que vai matar o Miguel daquele mundo. Ele percebe, se a percepção dele é tipo, se eu sou tão poderoso assim que ele precisa me usar, então eu posso com ele, né? Então ele Exatamente. E é legal porque não sei nós se é vimos, tão fácil assim quanto ele pensa, verdade, mas ele nós decide dar a falamos da cara a tapa. necessidade de amadurecimento do Jack. Imaginem que o Jack nessa dimensão ele está fazendo um tutorial. Então ele está se testando, se provando, se conhecendo, vendo o que ele pode fazer, como ele Exato. pode fazer, até onde ele pode ir. E aí eu vou fazer uma menção honrosa ao episódio 15, se você não tiver nada muito expressivo para falar dele. À E vamos para vontade. o 16. O episódio 15, A Most Holy Man, um episódio com uma pegada mais no ar. Então nós temos o roubo de um sangue de um santo, uma relíquia, e um padre que faz um sermão bem interessante sobre a natureza do bem e do mal, que é sobre o que nós exatamente estávamos falando nesse momento. Então assistam, que é interessante, vai puxar a reflexão, vocês vão complementar o raciocínio que nós colocamos aí. E vamos para o episódio 16. Eu quero que o Adilson faça as honras, por favor, chegamos nele. Salsicha! Exatamente. Imaginem um crossover entre Supernatural e o universo do Scooby-Doo. Nós já tivemos um crossover deles com o mundo real, que foi muito legal. Foi Nós muito bom. tivemos um crossover deles com os fãs, que foi muito legal, quando eles teve aquela peça de teatro, quando o Chuck apareceu, foi muito bacana. E aquela coisa, onde nós vamos enfiar a Sunny Jim? Claro que dentro de um desenho. Dentre os desenhos clássicos, quem mais se adequaria a esse ambiente? É claro, a Máquina Mistério, que eu ainda prefiro o Impala. É claro que é a Também. turma do Scooby-Doo. É um episódio que divide opiniões, não é todo mundo que entendeu a brincadeira, não é todo mundo que gostou. Eu gostei e eu quero saber da tua opinião, Adilson. Como foi para você esse episódio? Gostei, gostei demais da conta, só. Muito bom, esse episódio é sensacional. Eu adoro crossovers de modo geral, até os crossovers ruins costumam ser bons, né? E esse é um crossover muito bom, na É verdade, bom. né? Na verdade, alimentaram isso na internet durante um tempo, quando começaram a postar fotos, né, de réplicas, né, Aham. do Máquina Mistério, estacionada ao lado do
o Impala e mais os caça-fantasmas, né? A ambulânciazinha lá dos Sim. caça-fantasmas perguntando o que será que tá acontecendo aqui, né? Deve ser algo muito Sim, sim. sinistro, cara. E Tem eu vários. adorava aquele. A galera deve achar isso. Se você achar, Orso, coloca na tela pra gente aí essa imagem, porque é muito Não, legal. tem vários Porque, memes desse tipo, onde eles colocam realmente o Impala, o Ecto 1 e a Máquina Mistério em ambientes aleatórios, assim. Meu Deus, o que será que aconteceu o aqui? que será que aconteceu? Exatamente. Exatamente. Né? Aliás, eu senti um pouco de falta deste crossover com Caça-Fantasmas ao invés Seria dos legal. nossos palhaços de sempre, né? Mas os próprios Caça-Fantasmas podiam ter, ter aparecido de alguma forma, uma Mas eu referência. Então, acredito que eles até tentaram. Foi problema de negociação, foi com direito certeza, autoral, com porque faz certeza. muito mais sentido, né? Sim, Eles são sim. caça-fantasmas. Exato, e teve, não sei se foi na época dessa temporada, mas se teve o lançamento de um filme dos Caça-Fantasmas recentemente, Sim, poderiam ter aproveitado, né, um gancho junto ali, sim, sim. enfim, né, se a galera de Warner precisar de dicas de marketing e tudo mais, chama a gente aqui que Ah, não, nós a estamos gente à sabe fazer disposição. gancho, cara, Boas ideias nós temos. com Despeça, certeza. despeça esse estagiário aí, vamos negociar valores. Exatamente, alguém que manja dos Paranauê, cara, né? Sim, 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 Mas esse crossover ficou legal porque o Sam e o Dean têm total lucidez de que eles vêm do mundo real, sim, né? E aí rola toda aquela questão de tipo, o que a gente gostaria de fazer nos desenhos animados, né? sim, Eles fazem sabendo que é um absurdo, né? O sim. sanduíche, né, gigantão, tem várias cenas Para sensacionais. começar a situar a galera que acompanha o canal, imagine que vocês conseguissem ir até o universo de Caverna do Dragão, por exemplo, ou então Sim. visitar a Toca dos Thundercats, que é um outro desenho icônico que permeou a infância de todo mundo, eu acredito que de vocês também. Então Aham. é esse assim, o sentimento do Jimmy e do Sam. Nossa, nós Exato. estamos ao lado do Scooby. Me lembrou de um outro meme, de um Pincherzinho na Disney, você já viu esse? Do lado do Pluto, e aí a menina Já tira a vi. foto do Pincher e tem zoom na cara do Pincher. Mano, é o Pluto! É a É, mesma coisa, é a mesma coisa. é muito bom isso. Então tem essa questão de eles ter essa lucidez do que é real e o que tá no mundo do desenho do Sam e do Dean é muito legal, né? Eles precisam lidar com as leis da física dos desenhos animados, né? Sim. Com fantasma real, né? Que tá matando os personagens secundários do desenho. É muito pirado isso, cara, né? Imagine, É, por exemplo, Adilson, se no meio dessa muvuca toda o Dean recebesse produtos Acme. Meu, ia ser muito bom. Ia ser muito bom. Se eles queriam um spin-off, tá aí um spin-off. Podia exato. colocar os irmãos visitando desenhos clássicos. Meu, ia ser maravilhoso. Estamos aqui falando de Scooby Natural, que é o nome desse episódio, episódio 16. Mexemos com a nostalgia de vocês. Deixem nos comentários qual desenho que fez parte da vida de vocês em algum momento que vocês gostariam de visitar, gostariam de se tornar o personagem. Claro, imaginando que você está suscetível àquele universo. Então você vai correr os mesmos perigos, os mesmos riscos, ter os mesmos benefícios desse universo de desenho animado. Dentro de todo esse contexto, talvez eu ficaria com Thundercats. Eu gostaria mais de visitar ali Thundercats, comer uma fruta-pão, visitar os Wheelbarrows, trocar uma ideia com o Snarf. Então Boa, eu boa. gostaria, até pela essa minha afinidade por felinos, né? Eu gostaria de conhecer, de visitar o universo dos Thundercats. Se você, Adilson, se você pudesse Eu acho que escolher eu, um universo para visitar, eu acho que eu vou dividir em dois momentos aqui, na primeira e na segunda infância. beleza, vai lá. Da minha primeira infância, eu também gostaria de visitar o Thundercats, mas eu vou pegar um outro desenho aqui que é da mesma época, inclusive a mesma empresa, que é o Silverhawks. Vamos ver se a galera lembra aí de Silverhawks. Silverhawks, aquela guitarrinha Aham. sensacional. Você vê que o Sim, rock vem desde, ó, sim, sim. muito pequeno, A desde o gente já berço, era né? hangbanger nas bolas de nossos pais. Por aí, por aí. No momento, numa segunda infância, eu pegaria um desenho que marcou muito pra mim, que foi Cavaleiros do Zodíaco. Acho que ser um Cavaleiro de É, eu Atena não seria peguei sensacional. essa fase de anime, essa invasão do Cavaleiro
Cavaleiros, que foi abriu portas e apresentou todo o universo desse desenho mais Aham. asiático, né? Não me pegou, porque talvez Manchete não pegava em casa. Pode ser, perdeu. Então, todo mundo fala com uma nostalgia. Eu conheço muita gente que fala com tanto carinho da saga e tal. Depois de adulto, eu fui até conhecer. Eu falei, meu, vou assistir um pouco dessa porra para ver o que que acontece. Mas é claro que não cativa do jeito que deveria. Não, não, É não é a claro mesma que não tem a coisa. mesma emoção. Não é ruim, mas eu não cheguei a assistir inteiro. Para mim tem a memória afetiva, para você já Exatamente, eu não tá no conheci o mesmo pique. universo, mas eu não me prendeu. Um que veio também do Ocidente, e esse me prendeu, esse eu assisti inteiro, mas eu já era adulto, é a primeira, é a temporada clássica, é a primeira saga do Yu-Gi-Oh! Ah, esse é sensacional. Esse eu assisti É o melhor de inteiro. todos. Assisti inteiro. Todos os outros, os crossovers, o Yu-Gi-Oh! Do futuro, não vale a pena. Não. Agora, eu digo para vocês o porquê Yu-Gi-Oh! Me cativou. Porque eu jogava Magic the Gathering. Eu sempre gostei Ah, de carta, eu legal. sempre gostei de aventura. Esse Bacana. universo místico que Magic the Gathering proporciona. E aí, a hora que Aham. isso dentro daquele universo fazia sentido para mim. Falei, pô, que legal, vou acompanhar. E aí é claro que a gente se apaixona por Yami-Yugi, pela aventura, pela dualidade da inocência versus a sagacidade do faraó. Você vê que Exato. tem muito do Yami nas duas personalidades, é muito legal. Relacionamento dele com os amigos. Aí tem toda aquela cultura dos desenhos orientais, né? Que eles prezam a amizade, prezam família, prezam valores que a nós, no momento, pode não ter tanta importância, mas para eles gira em Sim, torno daquilo, né? é Do verdade. fazer o correto, de se sacrificar em nome de alguém, ou até de procurar enxergar o lado bom de alguém que talvez nem tenha. No caso da corporação, aonde o Yugi vai enfrentar o Kaiba, ele tenta ver algo bom no Kaiba, ele tenta mostrar para o Kaiba que o barato pode ser diferente. Então é bacana, minha memória afetiva dentro desse universo é Yu-Gi-Oh! Fica aí nos comentários, deixem para nós também, nós queremos saber de vocês. Qual universo vocês visitariam? Qual é a memória mais afetiva? Onde pega o coração? Agora nós vamos voltar para o mundo real, nós vamos sair do universo dos desenhos animados. Vamos trazer os nossos irmãos junto, nós vamos trazer Sam e Jim para a realidade, para poder enfrentar uma criatura que eu também conheço esse universo, eu também gosto do material do legado que ele deixou escrito. Claro, o autor tem os seus problemas, ele tinha os seus defeitos, muita coisa que era permitida na época dele hoje já se entende que é condenável, vários comportamentos e tudo mais, mas isso não macula a obra, não macula as histórias que ele deixou. E é claro que eu estou falando de H.P. Lovecraft, e é dele, do universo místico que ele criou, que vem a criatura que os irmãos vão enfrentar no episódio 17, no The Thing. Então o Jim atravessa um portal sozinho para entrar no mundo do Apocalipse, uma vez que esse mundo do Apocalipse está flertando com o universo de Lovecraft, nós podemos aí começar a pensar em possibilidades que também eles não aproveitaram tão bem, né? Não foi tão bem aproveitado. Vocês querem uma adaptação no cinema onde o universo do Lovecraft é bem aproveitado e está dentro do universo do Stephen King, tudo acontece no Maine, de acordo com Stephen King, vocês assistam O Nevoeiro. Aquelas criaturas gigantescas e quase não palpáveis são criaturas pertencentes do universo do Lovecraft. Talvez a criatura mais famosa seja o Cthulhu, seja o pai do Lula Molusco lá do Piratas do Caribe, mas aí Lovecraft é muito mais completo, muito mais complexo. Se vocês gostam, vão atrás e pesquisem. Agora eu quero saber do Adilson, como foi para ele pegar essas referências de Lovecraft, entender que os irmãos voltaram. Episódio 17, o que mais você tem para complementar e acrescentar para nós? Esse episódio, né, apesar, além da seita, né, é uma seita que eles encontram, né, Sim, que adoram, né, os monstros Lovecraftianos, acho que seria sim, esse o Lovecraftianos, né? sim, sim, sim.
A gente tem o Dean trabalhando com o Cat, né? O Arthur Cat de novo aqui. Só pra galera lembrar, ele é aquele lá que era originalmente dos Homens de Letra britânicos, né? Surgiu como inimigos na temporada anterior, na 12ª temporada. E desde que ele foi revivido, né, pela Rowena, ele tem esse ímpeto, né, essa vontade de se redimir. Então ele passou. Exatamente, ele busca um E redemption, até porque ele é pautado no regime britânico, né? Então isso. ele sente-se em dívida, né? Isso, exatamente, né? Mas é um personagem que eu peguei ranço dele na 12ª temporada e eu não consigo aceitar ele sabe, no grupo. Sim, É aquele cara que você ele é o fica assim. esquisito do rolê, né? Ele é o esquisito do rolê. Exatamente. É aquele cara que você pode. Eu esperaria qualquer coisa desse cara e não seria Tá todo surpresa. mundo olhando feio pro cara, aí um fala, meu, mas foi ele que comprou o refri, você continua olhando feio pro cara. Exatamente, exatamente. Então eles conseguem atravessar o portal, o Arthur com o Dean. Eles utilizam a graça de um dos prisioneiros do Asmodeus para poder realizar isso, né? E lá é onde eles encontram essa seita, né, que o Urs estava falando há pouco, né? De volta aqui no bunker ainda, o Sam e o Castiel conseguem libertar o Gabriel, e aí eu fiquei muito aliviado com essa parte do episódio. A libertação do Gabriel, que ainda em estado de choque ali, ele ainda não tá de volta de verdade a si, né? Ele tá em frangalhos, né? Um personagem. E dá dó de ver o personagem assim, mas o ator é muito bom, É cara. bom, Ele realmente te convence que Gabriel já era e que você não sabe o que pode. sim, Como ressurgiu o cara, né? Sensacional a atuação. E eu gosto de ver essas atuações que surpreendem dentro, né, sim. do universo. Tivemos vários momentos assim. Esse é um, né? Que. Então, ele tem, né, a boca dele tá trancada, tá costurada por uma mágica, né? Como se fosse uma costura, né? Mas ver ele de volta já junto com os Winchesters ali, a gente já tem aquela percepção de tipo, pronto, você tá em casa, agora a gente vai cuidar de você, né? Exatamente. Seja o que for preciso ser feito, vai ser feito para cuidar de você, né? Exatamente. É um Chegou o episódio bem último que bacana. faltava. Vamos começar agora a organizar a bagunça, né? Vamos Exatamente. Esse lamber episódio as é um dos que eu mais feridas, gosto vamos da ver o que dá para temporada. fazer. E nós vamos para onde? Você tem alguma coisa para trazer de Bring Him Back Alive? Bring Him Back Alive, né? A sequência no episódio 18 aqui, né? O Dean continua ali no mundo do apocalipse, né? E ele encontra a versão alternativa da Charlie, né? Que Exatamente. era quem. Eu não imaginava que ela fosse aparecer de verdade. Eu achei que já tinham dado, sabe, a atriz já tinha. Ah, Gente, não, não mas aguento mais depois que ela pegou a estrada dos tijolos amarelos, dos para mim tijolos ali era amarelos. só para baixo. Exato, Eu também não exato. imaginei, mesmo imaginando esse mundo alternativo onde tudo é possível e todo mundo teoricamente está vivo e presente, eu Aham. jamais imaginei que a Felicity ia voltar para fazer a Charlie. Pois é, pois é. E ela volta nesse episódio, eu acho que todo mundo ficou surpreso com a volta dela. A grande maioria surpreso positivamente. Eu fiquei surpreso positivamente, Sim, porque sim, tinham dado uma zoada na personagem, feito coisa que não precisava, né? E aqui ela é uma rebelde, ela luta contra os anjos, né? Ela continua do lado bom da força, sim. né? Ela é quase E uma Lara Croft, né? Ela tem um ímpeto maior, é, ela tem mais habilidades, né? Ela era um exato, pouco exato. contida. Ela era genial, mas em termos físicos, técnicos, ela era mais contida, introvertida. E essa É. Charlie não, essa Charlie ela bota pra fuder. Ela precisou fazer isso, precisou Sim. se tornar essa que bota pra fuder com tudo mesmo, porque lá o bicho pega, né? O Dean resgata ela, então nem sei se precisava, porque lá ela é fodona, Chá né? comigo que eu me viro, vai buscar uma coca. Exatamente. Então rola aquela saudade, você percebe o personagem do Dean, né, de ver ela, mesmo sabendo que não é ela, mas Sim. olha ela tá aqui, né, tá bem, tá salva, né, e enquanto isso temos, né, a recuperação do Gabriel acontecendo, né, a sanidade dele começa a aparecer,
né? O, o Sam vai pedir ajuda, né, para matar o Asmodeus, para enfrentar, né, de frente a frente, digamos assim, de uma batalha mais, né, frente a frente mesmo, né? É um episódio bacana, não dá pra pular. Então aqui, ó, 16, 17, 18 na sequência, não dá pra pular. São bons episódios pra você seguir. E aí eu te pergunto, o que nos traz do episódio seguinte, Funerália? O 19 traz a nossa bruxa do 71 de volta. A Rowena começa a matar os ceifeiros porque ela quer chamar a atenção da morte. Ela não tem o zap da morte, assim como o Dean, ela não manja dos Paranauê, apesar dela ser super mega poderosa. Então, como chamar a atenção? Vou pegar teus funcionários. E aí nós temos um embate emocional entre a Rowena, a Billy, que agora é a morte, falando sobre o nosso Crowley, o nosso querido Crowley. Então a Rowena, no melhor estilo, o fim justifica os meios, então ela não poupando esforços para chegar na morte. Quando ela chega na morte, é sobre o Crowley que elas vão conversar. E para você, Adilson? Eu fiquei surpreso nesse episódio com a Rowena, porque eu acho que eu tive a mesma impressão da Billy, Aham. porque ela aparentemente matando ali os ceifeiros, né, para chamar a atenção da Billy e chegar até ela. Foi no mínimo, assim, genial, porque foi o que você falou, como é que eu vou achar a morte? Não tinha mais como invocar a morte, né? Sim, Ela achou um jeito relativamente fácil, é só achar um ceifeiro. Pra sim, ela, a bruxa era algo mais fácil de fazer, sim. né? E começou a matar. Ela quer que a Billy, com os poderes dela, traga o Crowley de volta. Billy põe uma pedra em cima do assunto, dizendo: Ó, isso aí é uma coisa que não dá pra fazer. Uhum. Senão, isso não dá pra ser desfeito. Certas coisas não voltam atrás, né? Essa é uma delas, né? Mas a gente vê aqui que eu achei que era o fim da Rowena. Aham. Mas a Billy, né, ficou comovida, eu acho, Ela se com a compadeceu, sinceridade da né? Rowena, né? Como a Rowena chegou tão baixo, entre aspas, né? Para me pedir Exato. isso, né? Ela que sempre Ninguém teve um esperava isso relacionamento dela. tumultuado com o Crowley, né? Exato. Exatamente. Então eu tive, acho que a mesma impressão da Billy quando eu vi aquilo, e eu fiquei mal, cara. Eu fiquei com pena da Rowena, que eu falei, eu tô com pena da Rowena. Qual é o meu problema? Exatamente. É aquela Né? coisa, a personagem ela brinca demais com vem aqui que você é do meu time, ou então fica para lá porque eu sei que você vai me ferrar. Exato. Exato. E aí nós Mas é temos Unfinished Business. Gabriel isso. busca vingança contra as divindades nórdicas que o venderam. Você imagina o Gabriel querendo arrumar treta com Odin, com Thor, com toda aquela galera. E E nós temos rola. aqui talvez uma coreografia de luta. Quem conhece o cinema, quem conhece os clássicos tarantinescos vão lembrar, claro, de Kill Bill. Não tem como a gente não imaginar essa homenagem, essa referência. Inclusive Kill Bill tá para sair agora uma versão estendida, contemplando os dois filmes com muito material extra. É a versão definitiva de Kill Bill. Se você não assistiu Kill Bill até agora, para tudo, pesquisa nos streamings, assista. É um filme intenso, é um filme muito gráfico, mas é uma história maravilhosa. Você vai se divertir bastante com essa noiva buscando vingança. A Uma Thurman, ela é maravilhosa. Nós temos aí um cast fantástico, mas o que você tem para colocar para nós sobre Unfinished Business? Fora que eu vou um contraponto aqui com o que o Orso estava dizendo, eu não gosto de Kill Bill. Legal, não. Eu não gosto de Kill Bill. Mas você gosta de Não, Tarantino, você gosta de Drink no Inferno. mas eu não gosto de Kill Bill por outros motivos. Assim, a questão de realmente o estilo, as lutas e tudo mais, o filme é muito interessante, Aham, né? O meu problema do filme chama-se Uma Thurman, só isso, né? entendeu. Mas o filme é muito Se bom, tivesse realmente. talvez duas Thurman, você gostaria. Duas Thurmans poderia ser, exatamente. Não, Piada mas a de tiozão, recomendação. pessoal, piada de tiozão. A recomendação do Urso é muito válida. Tem que assistir esse filme, é muito bom. E Até para realmente não tem você como. saber se você vai gostar ou não, porque Tarantino sempre É, divide opiniões. Tem muita sim, gente que sim. gosta, tem gente que não entende, e tem gente que não gosta. Então É, nós temos sempre três grupos de pessoas. os que não Depois de entenderam, os que conhecer a obra de Tarantino, você vai se enquadrar fatalmente em um desses grupos. Exato.
exato. Aham. E aí, se você for dos que não entendeu, assiste de novo, que aí Sim. você cai para um dos outros dois. É batata. Exatamente. O não entendeu é aquele desliga o celular, assista novamente. Exato. Comece com uma Assiste obra de mais verdade. básica do Sim, Tarantino, que talvez eu indique um Drink no aprecia. Inferno. Um Drink no Inferno é maravilhoso. É Então, se muito você bom quer mesmo. entender o estilo Tarantino de contar histórias, comece por um Drink no Inferno. E Exato. Tarantino, ele é muito visceral, ele é muito peculiar e ele é muito particular. A identidade dele é muito forte. Então, se você não gostou do sistema dele de contar histórias, você não vai gostar de filme nenhum dele, porque o dedo dele é muito presente, né? É, muitos diretores têm essa presença muito forte, ele é um, e eu admiro demais ele, de modo geral, porque realmente você pega um filme do Tarantino, em qualquer parte que seja, porque você nunca assistiu o filme, você assiste 2 minutos de cena e você fala, nossa, esse filme parece do Tarantino. É, você não Dito e sabe o feito. nome, você tá zapeando, você assiste duas, três cenas e fala, meu, Tarantino isso. É exatamente, né? Muitos diretores conseguem colocar isso de forma, né, primordial. É como se fosse um guitarrista que você ouve a música, dois riffs e você fala, Sim. esse é o Slash, sabe? É bem Falando isso, de é bem. Slash, você tá circulando na rede há alguns meses, eu acho que você deve ter caído no teu timeline em algum momento. O Slash com violão acústico tocando primorosamente alguns clássicos do Guns N' Roses. Então, pra galera que fala que violão acústico não presta, não sei o que, não. Não dá pra fazer solo. O Slash provou que ele sola e só lamento de quem falou errado. Não é que não dá pra fazer solo, é que você não é o Slash, entendeu? Exatamente. Se eu não me engano, ele está em um dos takes que eu assisti com o Nuno Bittencourt. É muito interessante. Vocês que gostam de boa música, gostam de Guns N' Roses, gostam do Slash, o nosso Poodle de Cartola, procurem que vocês vão se surpreender positivamente. Be the Positivamente, com Devil, certeza. Adilson, 21. Be Vamos lá, the então. Devil. Beat the Devil, episódio 21 já. Ó, esse aqui a gente tem que passar rápido, hein? Ó. O plano final já começa, né, a aparecer aqui, né? Todo mundo atravessa o tal do portal. É isso que Ah, virou acontece. O festa. Gabriel, o Gabriel tá fraco, né? Lúcifer é capturado, né, pelo Castiel, né, para servir de bateria. Olha só, de Aham. bateria. De bateria de graça de anjo. É bem É interessante um isso power daí. bank. Exatamente. E tem um túnel cheio de vampiros lá, cara. Eles criaram um negócio meio bizarrão, tentando, eu acho. E aí, assim, pra mim fracassou a tentativa. Eu gostaria de ouvir do Orson a tentativa deles, mas eles tentaram fazer a gente enxergar esse mundo apocalíptico para onde eles atravessam, né, e onde eles passaram boa parte da temporada, como se fosse um mundo Mad Max. Isso, Eles exatamente. tentam fazer, não é, Orso, essa We coisa don't need another Impala. pós-apocalíptica. Exatamente, né? Mas para mim não funcionou muito, não me convenceu. Ah, Por não, isso que eu ficou digo que essa zoado. é uma série que é uma temporada que eu não sei se eu gosto ou não gosto, porque todo o entorno até chegar aqui nos finalmente é muito bacana, os personagens, o que acontece, as redenções e tudo. Chega no finalzinho, vamos pro Mad Max, É, mas não tem o Tina Turner tocando, entendeu? não tem Mel Gibson, Não tem não Mel tem Gibson esperando. nessa versão mais nova, a nossa Furiosa, você não tem nada, você tem o universo sobrenatural que teve um date com o Stranger Things. É basicamente isso. Lembrando que, cadê Jack? Olha, vocês Cadê o percebam, nós Jack? estamos falando episódio a episódio, pulamos muito pouco. Estamos trazendo para Exato. vocês as nossas impressões ao revisitar esse universo, colocando o que para nós foi legal, o que para nós não foi legal. E praticamente o roteiro esqueceu do pequeno catarrento superpoderoso. Ele volta logo menos, mas realmente fez falta em muitos Sim, momentos, né? Aí esse episódio aqui, o 21, tem a morte do Sam, que é ressuscitado pelo Lucifer, né? Porque ele precisa do Sam como moeda de troca com o Jack, sim, que tá com a Mary, sim. né? Então o que que ele pensou? Eu vou levar o filho dela, ela me dá o meu de volta, né? Exatamente. Né? Vamos fazer um E quiprocó aqui. exatamente. Então os dois entram ali no acampamento rebelde, né? Fica todo mundo ali, né, é um espanto, mas ficou uma coisa meio Mad Max com The Walking Dead e É, não, Supernatural, é que crossover confuso, é zoado. loucaço. É zoado, é zoado. Ficou bem louco, né? E aí a gente vem pro Êxodos, que é o 22, né?
Fala aí, Orso, do Êxodo. Êxodos, como o próprio nome diz, é o resgate em massa dos rebeldes do mundo do Apocalipse. Então, eles estão trazendo toda essa galera para a nossa Terra, imaginando que na nossa Terra milhões e milhões ao longo das temporadas foram de arrasta. Você fala, meu, vai dar superpopulação? Acho que não, eles vão repor os que foram. Então, vai, tá, é uma coisa meio just a little bit, assim, ok, tudo bem, passa, próximo. E aí tem um momento que o Sam deixa o Lúcifer para trás no outro mundo. Então ele faz aí uma traquitana e ele consegue enganar o tio Lu, mesmo sabendo que agora ele está em débito com o tio Lu. E o tio Lu é bonzinho, o tio Lu é uma pessoa deveras tranquila. Imaginem vocês, claro, o tio Lu vai cobrar e vai cobrar com juro. Tio Lu é aquele agiota que você não gostaria de receber na sua porta. O que mais, Adilson, do Êxodos? Ah, aqui do Êxodos a gente tem a parte do sacrifício, né? Do Miguel, que Sim, é. Do Miguel, não, do Gabriel, perdão. Gabriel. Né? O Miguel ele aparece, obviamente, para impedir a travessia, ele não ia deixar aquela galera toda num êxodo atravessando o deserto ali. E eu, peraí, já que vai todo mundo, né? Deixa eu ir atrás, né? Sim. Mas aí o Gabriel se interpõe. Né? Acho que é o ato final dele de coragem ali, né? Ele decidiu enfrentar finalmente o irmão, né? Porque a gente percebe desde o começo, que quando ele aparece, e a gente descobre que ele é um anjo, que ele tem uma admiração, um respeito Eu acho que mais pelo não irmão é e não só pelo admiração, não. Eu acho que é poder. respeito mesmo. É aquela coisa de Exato, respeitar né? o adversário, sabe? É entender que É. tudo pode acontecer, assim. É não se colocar em superioridade, mas não abaixar a Exato, cabeça. exatamente. E aqui a gente vê que ele passa por cima desse sentimento dele, no sentido de tipo, pera aí, irmão, você não pode fazer o que você pensa que você pode fazer, né? Só porque o pai não tá aqui. Quem te deu as Exatamente. rédeas da situação, né? Ele se põe nessa posição. E eu achei legal isso, mas aí, infelizmente, ele vem a morrer mesmo, né? O nosso Gabriel vem a morrer. O Lúcifer fica para trás no mundo do Apocalipse, né? Porque o Sam não deixou ele passar. Então, Sim. Lúcifer fica. Então, perdemos aí o Lúcifer e o Gabriel, né? Dois grandes personagens que ficam para trás nesse Êxodos, né? E aí tem a estrada até aqui, tem o episódio 23 que finaliza Isso. essa campanha da temporada 13. Normalmente a temporada ela começa com o arco principal, ela costuma fechar esse arco. Nesse caso, eles esqueceram completamente do Jack, então eles começou a se criar todo o universo em volta dele e aí esqueceram o moleque no parquinho. Aqui nós temos o Let the Good Times Roll, deixa os bons tempos rolarem, mas o melhor sentido Dragon Ball seria o episódio seria Miguel derrota Lúcifer, né? Aquela coisa que quase não tem Aquele spoiler. spoiler, né, no título. Quase não tem spoiler. O cara que punha os títulos do Dragon Ball, ele falhava miseravelmente. Então aqui, claro, o Jim fala sim pro Miguel e o Miguel derrota o Lúcifer. A luta é muito legal, muito coreografada, muito bem coreografada. Tem momentos de tensão, porque né, nós não temos aí um que é favorito, nós torcemos pelo nosso, mas nós sabemos a força do Uhum. oponente, nós sabemos que o Tio Lu é o Tio Lu, então a gente tem um final interessante. Deixou muita coisa aberta, deixou muita coisa para a próxima temporada, onde nós vamos ver mais do Catarrento, nós vamos ver mais desse universo paralelo que vai continuar flertando em alguns momentos. Para mim, ele podia fechar agora, eles podiam focar, por exemplo, em retomar um pouco do monstro, ensinar o Jack a ser um caçador, ia ser legal pra caramba. Ia, com certeza, com Imagina uma certeza. cena do Jack lendo o diário do Jim, do John, para Do aprender e John. perguntar, e não sei o quê. Seria bem interessante, mas nós não teremos isso. Teremos várias coisas interessantes e várias coisas que, como sempre, não nos agradam. E eu quero, claro, perguntar para vocês se vocês já conhecem o Divertido ampliadamente, já conhecem o de resenhas, por todos os problemas que, inclusive, causaram o hiato do Supernatural por aqui. O Adilson ainda não colocou no ar o material novo. Tem muito material bacana. Canais parceiros, visitem a aba de canais parceiros. Se inscrevam lá no de resenha, se inscrevam no Ampliadamente, continuem mandando sugestões de convidados, ele está fazendo a triagem, ele está entrando em contato com essa galera, vocês não Exatamente. perdem por esperar, muito pelo contrário, vocês inscritos, assim que ele lançar alguma coisa, vocês vão ser notificados e vão ser os primeiros a poder
acompanhar e prestigiar. Agradeço a galera que está no banco de trás, agradeço a galera que está acompanhando com a gente. Gostaria que vocês respondessem nos comentários qual desenho vocês gostariam de visitar. Agradeço demais ao Adilson pelo tempo dele, pela paciência e pelo cuidado que ele tem ao fazer essa revisita para trazer para vocês esse papo, que é um papo sem roteiro. É um papo mais sincero possível. Quer dizer, lembrando que a nossa experiência ao revisitar esse universo, para você pode ser uma experiência diferente. E se for diferente, deixa aqui, vamos conversar, vamos trocar ideia a respeito de Supernatural. Já adianto para vocês que teremos sim uma 14ª e uma 15ª temporada. O Adilson já está convidado, escalado, e ele já aceitou, não dá para revogar mais, para poder gravar. É igual o Pacto da Encruzilhada isso aqui, não dá para voltar atrás, não. Exatamente. Exatamente. Não vou mandar a Rowena te visitar. Mas, Adilson, de verdade, muito obrigado. Fala o que você quiser. Imagina, eu que agradeço demais, Orso. Revisitar essa série contigo ainda, cara, foi sensacional. Tinha muita coisa que eu não lembrava. A gente vai falar disso mais ainda no final, mas tá sendo muito bom rever, reassistir, buscar as referências e eu tô pegando alguns detalhes que eu não tinha pego da primeira vez, das primeiras vezes que eu assisti, né? E curiosidade sobre essa 13ª temporada. Pra mim, é que foi nela que eu retomei assistindo depois que eu fiz o meu hiato, retomei na Entendi. 13ª temporada. Minha esposa disse, eu quero assistir, contigo ou sem tigo. Eu falei, já que eu vou ter que estar perto de tigo, então eu vou retomar Sim, também, sim. né? Maratonamos desde o começo, porque ela não lembrava um monte de coisa, e aí passamos pela revelação de Deus, né? Quem era, né? Ah, O Chuck. E aí seguimos, mas foi quando estava prestes a lançar a 13ª temporada. Então essa entendi. terceira marcou o meu retorno para Foi assistir quando o Adilson foi Supernatural. resgatado do vazio. Exato, tava lá assim, Castiel foi lá Foi e me quando ele puxou. foi convidado a pertencer a esse universo de novo. O Supernatural ele é muito interessante porque a gente muda, a nossa percepção muda, nossas referências mudam. Então, Exato. talvez um episódio que nós já assistimos 3, 4 vezes tem um detalhe que você não pegou. Ou então aquela mensagem soa diferente para você. Então é Uma referência, sempre legal você revisitar histórias que são bem escritas, que são bem com contadas, ou certeza. histórias que você já se sente parte da equipe. Porque até aqui nós tivemos, se for contar, mais temporadas boas do que temporadas ruins. Então a gente releva, a gente leva em consideração, a gente já se apaixonou por esse universo, a gente já Exato. conhece os personagens, eles são brothers, a gente faz parte da família. Então, Exatamente, por se exatamente. sentir pertencente ao universo de Supernatural, a gente passa pano, a gente, pô, esse episódio não foi bom, mas o próximo vai ser legal. É, isso mesmo. Maravilhoso. Então, até a 14ª, é nóis, valeu! Assunto